Bom, estamos de volta com mais um Serguianos. O sobre ontem Serguiano. Bom, vamos então tratar dessa. Vamos tratar então agora com muita seriedade do deste artigo que é o serguianismo. É, nós vamos dar continuidade aqui no Halls, tentar dar continuidade no Halls. House não é o house de bala não, viu gente? Então acontece o seguinte, esse liberalismo é isso aí que nós falamos, essa coisa de pressupor a homogeneidade, né? Por que a gente tem que dizer, tem que especificar o nosso grupo, né? Isso aí está mostrando claramente uma coisa. O grupo para o qual eu estou me dirigindo, será que está... Eu estou falando só para ele. Eu não falo para o outro. Como pode ser isso, então? Nós vamos continuar nessa guerra de lados até quando? Quer dizer, é preciso homogeneizar aí o entendimento agora, racionalizar, ou seja, encontrar um denominador comum, né? Alguma linguagem capaz de alcançar ambas os departamentos, né? As esferas. Agora, isso aí já é possível, não tem que fazer nenhum trabalho na humanidade, na sociedade, não. Isso aí não demanda nenhum projeto de mudança. As pessoas acham que é tão difícil mudar a realidade. Elas acham que precisa de muito. Na verdade, se você muda, é uma coisa simples, você mudar o seu modo de ver, né? Agora, é claro que o despertar disso é que é paulatino. Essas transformações efetivas é que são paulatinas. Mas o despertar de cada um, né? Dentro de cada um, né? Isso aí é repentino, né? Eis que você descobre, portanto, que tem um pensamento, tem uma simpatia por esse pensamento, porque ele parece, mesmo que lhe pareça improvável, mexe com você, quer dizer, provoca você instiga de alguma forma você a contrariar de uma forma mais nítida os seus pensamentos, que talvez estivessem tumultuados, né? Isso aí causa um impacto, né? Sem dúvida, a doutrina por si só, mesmo para quem venha a repelir-na. Ai. De qualquer forma, é impactante. Agora você veja bem, porque ela trata disso, né? A questão da profundidade, né? A profundidade. Você vê que como é que essas coisas da tradição, né? O diálogo, então você não tem a pessoa, você conversa com a pessoa ali, mas você está distante, você está conversando com ela, mas um básico, é só a relação básica ali. Na perspectiva política, você não sabe muito bem o que o outro pensa, né? De qual categoria que ele é, né? Que tipo de intelecto, de que tipo de pensamento político essa pessoa realmente tem. Não dá para saber só pelo partido político dela.
Não dá não, gente. Me ajudem, pelo amor de Deus. O que acontece? É preciso mais. É preciso mais. Esse mais é essa simplificação aí dos critérios. Ora, se você vai formar um referendo, você tem que contar com todos. Porque se esse referendo for feito sem a presença de todos, o que vai acontecer com ele lá na frente? Ele vai ser vencedor, né, dentro de qualquer que seja a opção, exclusivismo, coletivismo, mas ele vai ser vencedor, mas ele vai ter, ao mesmo tempo, como vitorioso, ele vai ter ainda no seu encalço aqueles perdedores. Aqueles perdedores continuam sendo ali um lugar, uma sobra sem destinação. Infelizmente a política contemporânea da humanidade é isso. É do lixo, né? Não tem destinação, muito menos para as nossas sobras intelectuais, né? Para as nossas sobras metafísicas. Agora, talvez o Segliano seja mais um reciclador, né? Nessa situação, nessa hipótese, nessa metáfora aí. Só um segundo. Então vocês vejam bem. Aliás, eu queria dizer o seguinte: qualquer que seja o lugar onde vai o Sergiano sempre se comunica dessa maneira. Então, aqueles que têm conversado conosco, têm procurado, né, criar, construir um diálogo, abrir um diálogo, tem às vezes se deparado, certamente já se deparou com essa conversa melodiosa, né, que às vezes incomoda os ouvidos da gente, mas que é sempre feita nos traços mínimos da razão, né, no desenho minucioso da razão. Quer dizer, nós estamos embarcados aí na velocidade do nosso pensamento. Agora, nosso pensamento, ele parece lento porque ele está distante. Agora, lá aonde nós estamos correndo efetivamente, aonde a gente, como a gente se sente, como um cometa, né? Porque o cometa aliás, isso dá ensejo, inclusive, para falar uma coisa. Olha, vou lhes contar uma coisa aqui no meio desse curso, hein? E um brinde aos sergianos por essa observação. Que é o seguinte, isso é pedagógico, gente. O mundo que está aí, olha, que todo mundo conhece, é um mundo que é dirigido por pessoas, certamente pessoas que governam, lideram as suas nações e fazem isso das maneiras mais autênticas possíveis. Esses caras são excêntricos demais. Com certeza a excentricidade é predominante nos governantes do mundo. O que significa isso? Pode ser que aqui no Brasil não, né? Qual que é a grande excentricidade do presidente? Ele parece ser um senhor que não tem nenhum vício orgânico, aparente, né? Isso aí, se é possível, uma fisiologia do nosso presidente, né? É coisa que é evidente que você tem que contar uma teoria geral, né? Mas são coisas desprezadas. Nós vamos falar depois sobre a formação do organizador, né? Do regedor, no caso que seria do presidente, né? A nível nacional. É preciso exigir dele certas condições de tornar-se aquilo que ele quer ser. Que condições são essas? Ora, no mínimo de que ele terá
Bom, dependendo do projeto, se for um projeto já consubstanciado, né, evidentemente que o governo se faz de forma natural. Só um segundo, tá? Bom, então é o seguinte, essa excentricidade da qual nós estamos referindo, da qual nós estamos falando, são de naturezas diversas, né? Certamente a maior parte dos líderes, por exemplo, é excêntrico bastante para viver, para governar, né? Para viver sobretudo os dias, os anos em que está à frente de um governo, né? Sejam, no caso, 4 anos, ou passagens até mais breves, ou grandes ditadores que permanecem 10, 15, 20, 30 anos no poder, né? Esses homens geralmente fazem essa liderança, né? Eles lideram a sua nação e lideram a sua própria vida, muitas vezes com uma regularidade entorpecente, qualquer que seja, desde um cigarro simples, um charuto de tabaco, né, enfim, até algo mais, enfim, sintético. Quer dizer, isso aí é um fato, né, que é importante ser considerado, né? É importante ser considerado, mas o que tem que ser levado em conta é que o principal critério não deve ser definitivamente esse, porque as pessoas elas vivem as suas vidas, isso aí é a realidade, né? O mundo tem que encontrar uma solução, uma inteligência do jeito que ele está vivendo, dentro da cultura que ele já promove, né? Quer dizer, o difícil, a utopia, é você criar uma outra. As pessoas se enganam com relação à utopia, à dificuldade. Depois nós vamos fazer um capítulo especial sobre isso daí, tá? Por hora não, por hora nós vamos adiante. Olha, nós vamos então, fosse para crianças, né? Então acho que é isso daí, o que a gente mostrou hoje, essa metáfora aí, vocês, por favor, aí, ó. Nós já falamos diversas vezes, nós já provocamos aí as pessoas que ainda não perceberam essa condição, né, de estabelecer para si mesmo qual é afinal de contas, a sua posição política, o que é muito natural, normalíssimo, muito natural. Quer dizer, isso daí nós discutimos na aula passada. Isso aí pode ser sinal, inclusive, de um posicionamento mais ponderado, mais sofisticado, mais correto, mais justo. Se você não sabe, você tem que dizer que não sabe, né? Agora, sem saber é que você não pode ter que escolher. E é assim que acontece nos sistemas vigentes, nos atuais sistemas. Quer dizer, você é impelido. Agora, num posicionamento mais correto, você obriga, mas não impõe sanções. A taxa vai ser pequena, porque você vai explicar. E mesmo essa taxa pequena, o que se faz com ela? Você os abraça, primeiramente, por seio das suas transformações, mesmo que você tenha que tratá-las de forma um pouco diferente, mas com mais condescendência, com mais cuidado, investindo mais se for necessário. Investindo e começando por ali, inclusive. Você pode começar pelo pior, pela condição mais vil que existe no planeta. Se você vai implementar uma transformação,
Claro que você vai fazer isso. Você vai primeiro ir nos setores onde há um sinal mais evidente de podridão, né? Enfim, você vai curar, né, essa podridão do mundo. Agora, o que é fazendo? O que você vai fazer? Vai exterminá-las? Lógico que não. Elas vão sair naturalmente. A limpeza que você faz é muito superficial. A limpeza ela é muito mais de consciência. A limpeza é de consciência. Você não pode pretender fazer igual fez lá o Hitler. Parece que isso não é muito político, né? O que acontece? Você querer tirar, né, e expurgar parte de uma população, né? Não só aquela de outra origem, mas também aqueles mesmos da sua própria origem que tem alguma deficiência, que tem algum mau caratismo, algum mau hábito. Agora, o que acontece? Isso tudo é questão do DNA, né? É o que nós temos já falado, explicado, a força desse código genético, esse código da vida, né? Então, você, quando passa a considerar todas essas coisas, você começa a pensar que se realmente fosse imaginar um plebiscito, um referendo realmente justo, que você quer uma justiça, você quer, se você está implementando, se você está praticando uma votação, um pleito, se você está realizando uma chamada, uma busca pela descoberta da vontade, né, a consideração da vontade de todos, né? Se você está fazendo isso, você quer que isso seja efetivo realmente, né? Agora, se isso por acaso vier a ser efetivo, né, aí você provavelmente, só provavelmente, mas não com certeza, terá um estado de regras impostas, né, pela maioria, onde, 2 pontos, todos vão ter tudo o que quiserem materialmente. Todos vão ter tudo o que quiserem materialmente. Você não vai mais brigar por causa de material. Isso aí vai acabar. Você não vai mais brigar por causa de material. Esse é um dos mundos que você pode escolher, tá? É para escolher. Você vai escolher. B. Um mundo onde esse acesso ilimitado às coisas do mundo depende dos seus esforços, sem você saber se vai ser uma pessoa, quando você nascer, sem você saber se vai ser uma pessoa dotada de capacidades distintas e diferenciadas que poderiam talvez levá-la ao acesso das coisas materiais. É um outro caminho. Você pode querer um mundo onde todo mundo vai ter que ser pobre, ter alguns direitos, né? Mas a gente vai precisar vai precisar de compartilhar nossa pobreza, mas e vai ter alguém lá dirigindo a gente, né? E vai ter lá dirigindo alguém a gente. Talvez vai ter alguém que está dirigindo a gente que seja que tenha uma vida um pouquinho melhor do que a nossa, mas não importa, porque a gente sabe que a maioria vai estar tudo na mesma, ninguém vai estar melhor do que ninguém lá, né? Agora, eu não sei que pintaram, que mau gosto para pintar um quadro desse aí, né, quando está falando do comunismo. Eu acho uma maldade tremenda isso daí, atribuir, porque o comunismo, eu acho que eles não se sentem assim não, mas enfim, eu não sou comunista. Agora, muito menos de direita, né? O sergianismo, ele é coletivista de qualidade. A característica dele marcante não é a quantidade, não é o todo, que é
que é pobre ou que é rico. A questão é que ele tem isso, a maior característica, na sua qualidade. Como que se dá isso? No fato de que os seres se entendem na sua razão, no seu pensamento espiritual. Há uma homogeneidade. Essa homogeneidade é que permite você ter um governo onde um homem fale para mais de 200 milhões de pessoas através de um canal de televisão. Quer dizer, a linguagem ali do presidente, qualquer que seja ele, que tarefa árdua é um pronúncio de um presidente, né? Um pronunciamento de um líder do poder executivo. Já está fadado ao fracasso antes mesmo de... Ele vai falar sempre para a parte dele, né? E porque sempre a outra parte vai julgar que ele está falando só para ela, né? Isso aí é um problema que a gente tem que resolver. Agora, é o que estou dizendo. Como que você resolve isso? Dando legitimidade ao processo de manifestação da vontade, né? Quando você dá oportunidade a todos, eles escolhem. Eles provavelmente escolhem um estado de coisas onde ele vai ter tudo de tudo. E essa será, portanto, a cláusula mais fundamental e editorial de todo esse trabalho. Ora, se qualquer coisa sem poder admitir qualquer justificação, né, opusesse no cumprimento dessa obrigação basilar, né, quer dizer, se por um motivo a sociedade que assim se ajustou, né, sobre essa escolha se ajustou, de repente encontrar-se fora do descumprimento dessa obrigação, né, ou seja, encontrar-se carente, né, e ainda credora, né, dessa realização, quer dizer, isso aí daria um seja o máximo para poderia se prever inúmeras cláusulas, né, mas a gente imagina que isso aí seria uma hipótese remota de se pensar. Nós não podemos vincular um trabalho desse a obrigação de apresentar uma condição criteriosa, né? Porque nós estaríamos faltando com a razão e com o óbvio. Né? Mesmo que a gente tenha que ter esses pensamentos aí, às vezes esdrúxulos, né? Agora, você veja bem, se você então pergunta para todos, provavelmente eles vão escolher isso. Olha, eu quero ter tudo, né? Quero ter tudo. Independente do que eu seja, do que eu faça, eu quero ter acesso às coisas do mundo. Porque eu percebo que meus problemas talvez não existissem se eu tivesse uma outra posição social, uma outra posição econômica, se eu tivesse acesso a outros lugares do mundo, se eu tivesse acesso a outras ferramentas, a outros utensílios, a outras pessoas do mundo. Quer dizer, se eu tivesse nascido em outra religião ou em outra cultura, eu não teria um problema dessa natureza, né? Você vê, tá passando aí nesses canais aí, ó, na rede fechada, né, que tem o gato. O que acontece? Tá passando aí sobre o Estado Islâmico, a cultura lá, porque agora estão passando esses documentários aí, esses filmes, porque a gente sabe desse protagonismo aí do mundo, né, perante o mundo, né, do Afeganistão, né? Quer dizer, eu acho que uma mulher daquela está sofrendo muito a situação, uma negra, e aí ela já tem filho, o marido dela morreu em batalha, então ele se tornou ele foi agraciado com uma premiação que existe lá na religião. Ele morreu em combate.
Mas parece que na prática lá isso aí para ela não foi muito bom naquela ocasião. Eu não sei, eles estavam em crise, eu não sei muito bem o contexto. Peço até desculpa pela ignorância disso daí. Mas o fato é que a gente percebeu que a situação dela ficou difícil, ela sofria muito. Cortaram os pés dela, quer dizer, é uma situação assim, né? Agora vocês vejam bem, como é que você então quer de repente cair numa situação daquela ali? Você pode ser dotado de uma série de qualidades, mas nossa, você vai ter que se esforçar demais. E você, se você se esforçar, você vai ser só você vai ser um herói, na verdade. Se tornará um herói, uma heroína, com certeza, né? Mas você tem que pensar que se você não, mesmo que você não consiga, muitos já perderam a vida nessa tentativa aí, porque essas pessoas são mortas. Agora, se você ainda quer cair nesse grupo das pessoas que são mortas, porque você pode falar assim, não interessa, eu posso cair na condição dela, eu prefiro sumir. Se eu não me tornar um rei, eu vou morrer. Se eu não me tornar um mártir, eu vou morrer. Mas não estou nem aí para o outro não. Paciência, o outro que escolha a escolha dele. Mas aí você pensa, e se você cair desses aí que morrem antes de começar? Aí você vai dizer o quê? Aí você vai dizer, então aí eu não tive chance. Aí é como se eu não tivesse nascido. Talvez. Seria uma boa resposta, né? Seria uma boa saída. Mas, ainda assim, é mais atraente a resposta que você dá, que é a seguinte, olha, eu prefiro isso daí, um mundo mais equilibrado, porque eu fico com receio, às vezes, de saber como é que eu vou expor esse meu lado impetuoso aí, que é o lado da direita, né? O lado da liberdade, né? O lado da liberdade individual. Como é que eu vou manifestar esse ímpeto em mim? Como é que eu vou realizar os meus rompantes? Eu não vou ter um lugar para eu poder realizar, não vou poder viver gozando desses rompantes. Quer dizer, é claro que a gente não, que ninguém poderia propor alguma coisa assim. Esses rompantes, eles são canalizados para outras ações, dentro de contextos e razões mais justas. É isso, meus caros. Então, a resposta está aí, no 28 minutos, no ponto 28. Nós vamos até 40 nesse aí, hein? Bom, se você, então, realiza essa linguagem simples de escolha, você tem essas escolhas aí, certamente, né? E como seria, então, a forma mais correta de iniciar um regimento? Ora, considerando todos indistintamente, porque senão depois vai ser difícil a gente estabelecer aí os critérios de igualdade, se a gente não está respeitando nem agora, e depois vai respeitar? Muito menos. Então nós vamos continuar as nossas guerras, né? Então, afinal de contas, qual a transformação desse mundo? Nenhuma, né? Nenhuma. É uma escolha já repetida, já falamos sobre isso diversas vezes. É uma repetição, é uma permanência no individual. Precisa agora migrar para o referendo geral, é a grande etapa que nós temos pela frente, e depois para a escolha do exclusivismo, de todas as suas naturezas que nós já falamos, e por fim do coletivismo, na sua identidade primária e na sua identidade secundária, que é de ordem qualitativa e não quantitativa. Quer dizer, feito isso daí, então você vai ter aí a possibilidade de optar legitimamente por um mundo, né? Seja ele será aquele que a maioria o desejar, né? Agora, não porque a maioria, isso é por romantismo, né? Nós estamos mostrando que não tem romantismo nisso aí, que não tem
que não tem paixão nisso daí, né? Isso aí e não tem pura lógica também nisso só não. Mas tem dessas outras coisas, não como elas são, mas modificadas pelo sincretismo, né? Relativizadas pela razão, relativizadas pelo bom senso, relativizadas pelo que é óbvio. Esse conjunto de relativizações é que a doutrina hegeliana vai passar, né? Aquele que se apoderar dela e conhecê-la, irá aos poucos entendendo essas várias formas, né, de compreender de uma forma mais ampla, mais extensa, porque geralmente o pensamento é muito regional, né? O pensamento político não pode ser um pensamento meramente nacional ou global, ele tem que ser extraterrestre, extraterreno, ele tem que ser pensado a nível interestelar. Bom, como não existe essa homogeneidade aí de compreensões, eu tentei falar hoje aí para essa moçada aí que pensa devagar, né? Não querendo dizer isso, que são pessoas ignorantes, mas talvez parte delas, mas uma outra parte também constituída de pessoas que assim pensam porque elas são cautelosas, então necessitam de mais tempo para deglutir as coisas, os pensamentos, os conceitos, enfim. Nós temos falado sobre isso daí, ó. Nós batemos bastante nessa tecla. A internet, olha, nós até estamos procurando. Eu queria falar com o pessoal aí que apareceu na televisão aí uma vez. Eles fazem um trabalho lá em Brasília, no Congresso, e eles criaram um algoritmo. E esse algoritmo vai identificando, faz uma varredura na contabilidade e nos gastos desses congressistas. E aí o programa eventualmente aponta o gasto, às vezes um gasto que supostamente fosse supérfluo para aquele parlamentar, né? O lanche, um x-tudo no McDonald's, eu sei lá o que seria, eu não entendi. Bom, o intuito objetivo aí nesse caso não importa nada. O que importa é pensarmos que ele é capaz, um algoritmo é capaz de fazer um trabalho tão seletivo como esse. Agora, será que a gente não consegue criar um sistema aí de manifestação da vontade, né? Onde você possa, dentro de um conjunto óbvio e criterioso de possibilidades, você coloca à disposição daquele integrante, daquele sujeito, daquele indivíduo, né, que compõe a sociedade, dando a ele totais direitos, seguranças e condições de efetivamente exercer a sua vontade. Não meramente a sua vontade superficial ou representada, mas a sua vontade autêntica, original, mais espiritual e política possíveis. Se isso acontece, nós, mais uma vez, queremos acreditar, né, que a maior parte das pessoas vai dizer, olha, eu prefiro viver num mundo onde eu tenho tudo, todo mundo tem tudo, não tem importância, mas é o que há de melhor nesse mundo. Eu posso ir a praias fantásticas no meu mundo, a qualquer uma delas, quando eu quiser, na hora que eu quiser. Eu posso andar nos veículos mais sofisticados do meu planeta, quando eu quiser, a hora que eu quiser, né? A hora que eu quiser, esse quando eu quiser, é dentro de um contexto liberal, que tudo quer e nada tem de obrigar, de compromisso, de contrapartida? É claro que não. Esses quereres aí vão ser expressos naturalmente, porque a gente está tão afoito para gozar dessas coisas que não tem nem educação na hora que
na hora que a gente vai comer. Então é preciso também a esquerda e as pessoas que vão votar ter essa consciência, né, de que precisam falar sobre a mesma língua, encontrar um denominador comum de comunicação, sob pena de não ser possível realizá-la. É óbvio. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Então você veja bem. Você vê aí que às vezes você vai conversar com certas pessoas aí, pessoas poderosas, elas têm você conversa com elas, você consegue manter com ela alguma conversa, algum diálogo, mas na verdade há mais uma troca ali de esperanças, né? De esperanças, né? São pessoas que talvez tenham algo em comum, né? Que as liga, né? Que as liga de alguma maneira, igualando-as, né? A despeito mesmo da sua posição política dissidente, né? Agora, eu acho que a questão tem que ser invertida. A gente faz uma coisa por amor e a outra pela razão. A gente inverte as coisas. Vejam bem, o ideal é que você tenha um sistema racionalizado, né, onde prepondere a razão, no ato da organização do Estado, no ato do regimento, das suas regras, que se desdobrarão em princípios. Não é primeiro o princípio e depois a regra, que o princípio já vem de alguma doutrina. A regra não, a regra vem da razão, vem do bom senso, vem da obviedade. Então você tem que eleger primeiramente as regras e posteriormente os princípios. Aí sim estarão formadas as suas normas. Elas serão normas homogêneas, não serão segmentadas como são as esferas normativas conhecidas, não é? A moralidade, a moral, a ética, a religião, o direito, não é? Bom, nós temos explicado isso daí. A gente pode tentar fazer mais um vídeo, não sei, eu acho que eu prefiro fazer só uma pausa nesse aqui, para a gente continuar, só um segundinho, aguenta aí, tá? Bom, então é isso que nós estamos dizendo aí, tá certo? Nós fizemos uma pausa, eu queria, quando sair, deixei anotado aqui para dizer o seguinte, olha, uma reflexão que surgiu aí outro dia, né? Uma reflexão que a gente encontrou, muito perspicaz, né? Porque a gente está sempre tentando confrontar, né? Essas metafísicas, essas provocações metafísicas, né? Metafísicas que nos aparecem o tempo todo, né? Permanentemente. Aí eu não me recordo se era um comercial, uma propaganda, enfim, não é? Um filme. Eu não sei se tinha partido político, mas passava a ideia de que o mundo vive beleza, né, e feiura o tempo todo, né? Mas passava isso com um pensamento negativo. Quer dizer, de fato, o mundo é feito de belezas e de feiuras. Isso aí é uma verdade para todos os seres de juízo, né, que formam juízo. Todos os seres capazes de formar juízo vão dizer isso, porque o seu juízo ele é um juízo que vai de uma ponta a outra, né, e sofre uma gradação natural de razões, né, e de explicações. Agora, se você pondera e mexe nessa bússola, intervém nela de forma autônoma,
né? Uma bússola que era o outro, era a representação. A sua bússola sempre foi o outro, né? A bússola mais tradicional existente até hoje foi essa das democracias representativas, a que tem sido mais utilizada, né? O mecanismo mais, o instrumento mais utilizado hoje no mundo é esse, pela política, né? Agora, você tem que tornar mais sofisticados os seus meios de apuração, os seus modos de apuração. Não só do ponto de vista da sua aplicação tecnológica, né, propriamente dita, mas do ponto de vista conceitual. Esse é o lugar da mudança. Esse é o lugar da mudança, né? Porque, veja bem, a grande aposta da natureza e da vida somos nós, né? É a razão, é a consciência, a coragem e sabedoria. É o bom senso, é o óbvio, né? Isso aí eu escrevi ontem. Mas, enfim, a gente faz um programa. Quem já está acostumado aí com Sobre Ontem Sergiano, aliás, nós estamos um pouco distantes aí das últimas informações aí, dos últimos fatos aí do nosso governo. Não temos falado sobre o governo, sobre o nosso país, né? Sobre como é que está o nosso país. Tomara que esteja bem, né? Eu realmente não sei. Agora, o que eu penso é o seguinte, primeiro que não deu para fazer esses comentários, porque nós estávamos realmente tratando aqui de buscar uma exposição mais clara e mais óbvia aí da doutrina, né? Para realmente nós nos apresentarmos, né? Os serguianos já há dentro da doutrina serguiana, essa parte aí pedagógica é muito trabalhada. O serguiano, o doutrinador serguiano, sabe que é difícil alcançar um estágio de excelência, mas sabe que ele é feito de etapas, né, de progressos. Então, ele tem toda a paciência, a parcimônia do mundo, o respeito, a condescendência, a consideração, né? A crença, né, na capacidade dessa pessoa, mesmo com suas divergências, com seus exclusivismos, né, com as suas vaidades, mesmo com as suas tradições, né, ou mesmo aqueles que têm um apego tremendo pela destruição das ditaduras no mundo, dos imperialismos, né, das oligarquias no mundo. Falar de política desse ponto é muito engraçado. É por isso que a gente não pode confundir o que é político. Essas coisas todas aí das quais estamos falando são coisas que estão abaixo da política. Elas são um segundo momento da política. Elas são um número de técnicas, né, de padrões, de conceitos, de noções hábeis a tornar efetivo a escolha legítima do grupo, né? Se não há essa escolha legítima, essas ferramentas não podem trabalhar sozinhas. Elas ficam assim, elas ficam contraditórias, jogando umas jogadas contra as outras, né? Contra as outras e contra si mesmas, né? O problema de tudo é esse. Então é isso. Tá com 44, tamanho bom. Os serguianos não devem vir hoje. Hoje eles não vêm mesmo, tá? Alunos recém-formados. Essa turma aí, ó, cadê os alunos recém-formados aí, ó? Eu estou à procura aí dos serguianos, estão contratando, estão capturando esses potenciais serguianinhos aí, potenciais serguianos, né? Porque nós sabemos que a transformação
efetiva, né, propriamente dita, ocorre nas gerações mais novas, né, a partir das gerações mais novas, né? Então, são elas que renovam o tecido social, né? Agora, vocês vejam bem, primeiro preciso, com respeito, né, maior respeito do mundo, às tradições, né, as locuções de autoridade no mundo, né, tanto aquelas institucionais, né, então, que é o respeito que a gente deve ter, mas não a proibição de se dirigir às autoridades, a qualquer outra pessoa do mundo, né? Quer dizer, eu acho que seria um preceito de dignidade humana fundamental, né? Eu acho que está expresso lá no direito à liberdade humana, né? É isso, né? Que acho que está escrito lá. Quer dizer, essa liberdade, né, de expressão. Então não é nenhuma coisa que nós estamos buscando aí, não é nenhuma novidade. Já se tem como unânime essa liberdade, esse direito, essa liberdade de expressão. Agora, essa liberdade, ela é de expressar não só na situação que a gente fala quando a gente entra numa câmara, né? Essa expressão é a expressão sua, de cada um que está assistindo aí, não de quem está do lado de cá, mas quem está do lado daí, ó. Essa minha expressão aqui, ela não tem muita importância política não, apesar que tem também, né? Mas a verdadeira expressão política é essa que você faz, você que está assistindo aí que vai fazer. Agora, né? Você tem que manifestar o seu interesse pela votação, né? Apesar de você ter se posicionado de forma neutra até agora, porque ainda não tivera formada a sua opinião, você tem que entender que agora é preciso fazer uma escolha, né? Agora é preciso fazer uma escolha com responsabilidade, né? É nessa ocasião que você vai então se dar conta do que trata todo o sistema e para poder efetivamente optar legitimamente pelo sistema mais adequado, né? Agora, dados, alunos recém-formados, então, esses alunos aí que quiserem, que já forem capazes, né? Porque há muitas pessoas precoces, alunos precoces que têm um entendimento realmente diferenciado da turma, né? E esses que já entendem, já têm um entendimento real do que está sendo dito, né? Mesmo que não seja nos seus pormenores, ou mesmo que não tenha um encaixe muito nítido das outras doutrinas, mesmo que não esteja dentro de um contexto compreendido, né, perfeitamente compreendido, mas que pelo menos seja uma doutrina plausível, né, merecedora de atenção. Quer dizer, se assim for, aí sim você poderá instalar-se como um aprendiz de serguiano, tá certo? Agora nós vamos adiante. Estamos dizendo isso aí, né? Finalizando o house, né? Finalizando o house e deixando bem claro mais uma vez que a escolha é da maioria, a maioria que vai escolher. Olha, não, nós queremos implantar o exclusivismo. O importante na vida é eu pensar só em mim, eu em mim mesmo. Eu não ligo se eu nascer pobre ou rico, ou doente ou saudável. Eu acho que o certo é eu pensar em mim mesmo, e eu quero que cada um pense em si mesmo, e aí a gente vai ver o que dá isso aí, né? Ou eu não ligo para ninguém, não tenho amor, existe a família, mas eu não tô nem aí para família, existe. Eu faço fazer qualquer coisa, não tem limite para mim, não tem regra, não tem, é a regra do mais forte, é a regra da ocasião, é a regra da circunstância, é a regra da natureza, pura, simples e selvagem. Bom, é entendível, é de se entender que pessoas optem por isso daí. A gente imagina que não são muitas, mas as que optarem por isso têm que ser devidamente respeitadas. Por que não?
Por que não? O nosso entendimento é melhor do que o dele só porque a gente quer. Ué. Sempre é assim, né? Bom, sempre foi assim. Se procedermos com a aplicação da teoria geral da justiça, certamente você vai encontrar mesmo, você vai dispor de ferramentas mais sofisticadas para apurar a verdadeira vontade das pessoas, o verdadeiro sentimento das pessoas, a verdadeira posição política das pessoas. E não esses reflexos aí que vêm desses sentimentos e dessas razões deturpadas, né, pela contradição. Tentativas vãs, né, e até enlouquecedoras essas de querer conciliar a igualdade com a liberdade, né? Como é que você insiste numa conciliação dessa natureza, sendo que elas são excludentes entre si, né? Quando você pede, se não houver, elas são complementares. Elas não podem ser conciliadas, elas podem ser complementadas, o que é diferente. É diferente. Vejam bem a sutileza. Conciliadas de forma que elas transijam sobre algumas coisas e mantém cada uma dentro de si outros princípios, outras regras, né? Quer dizer, não é possível porque os princípios maiores daqueles que nenhum dos dois abre mão, né, dentro de si, poderia transigir. Então, é inconciliável, né? Agora, se você imagina entre elas uma complementação, dentro da teoria geral da justiça, da existência sergiana, a complementação qual que é? Você vai de um progresso de um indivíduo do exclusivismo, passando por exclusivismo A, B, C, D, e depois você cair num generalismo. Esse generalismo não é ainda o coletivismo, ele é o momento onde você vai escolher a cosmologia de regência dessa coletividade, desse grupo, né? A característica dela de taxonômica, para você poder identificar depois esses seres, né? Você dizer que realmente nós somos racionais, é preciso promover essa sistematização aí, porque senão a gente não tá podendo falar que com certeza seres de outros planetas não nos veriam como seres racionais, evidentemente, né? Ou pelo menos racionalizados, né? Agora, racionais não, né? Em processo de racionalização, talvez, né? Agora, isso aí no conjunto, né? Isso é no conjunto. Individualmente, particularmente, já existem seres capazes de promover, não apenas de promover, né? Seja de forma indireta, direta, enfim, né? Me refiro a outras tantas teorias que estão aí hoje, essa própria manifestação aí dos deuses aí do passado, os astronautas, né, do passado, os alienígenas do passado. Os alienígenas do passado, eram eles os deuses, os astronautas? Grande metáfora também, mas cadê o viés político? Perdeu uma oportunidade tremenda aí nós estamos propondo aí uma aliança entre os sergianos aí é preciso fazer uma leitura conjunta desses textos, né? Porque eles são conjuntos, eles são complementares, fatalmente complementares. Agora, é preciso só identificar esses elementos aí. Eu não vou fazer isso por agora, porque mais à frente posso ter a honra de fazer isso daí. Mas agora, eu estou, em primeiro momento, preocupado em transmitir, né, a doutrina. Tá certo? E formar, evidentemente, né, as bases aí da identidade, né, e da formação dessa doutrina, dessa nova doutrina, né, a consubstanciação dessa doutrina, que já é uma realidade, mas ainda não foi consubstanciada, né,
ela já está em processo de homologação há muito tempo, né? Ela já foi acometida, ela já foi ofertada, né? Oferecida à Biblioteca Nacional, né? A seus eminentes redatores, né? Editores, enfim, aqueles incumbidos lá de identificar aí os critérios elementares de registro desse texto, né? Quer dizer, segundo a sua natureza, segundo o seu grau de novidade, né? Segundo o seu grau de novidade, né? Portanto, né? De algo autêntico, né? Algo, portanto, autêntico. Se é novo, é autêntico, né? Se é novo, se é original, né? A sua originalidade foi atestada. Então, se ela foi atestada, ela está passando por critérios básicos, né? Que fomentam aí uma organização. Agora, vocês vejam bem como que a gente usa a organização em outros departamentos da vida e não tem se esquecido de usar ele no departamento simples, né? Que é da política e notadamente no seu momento de escolha, né? De seleção, não meramente dos representantes, mas dos sistemas cosmológicos vigentes dessa associação, dessa nação, desse povo, né? Por fim, dessa raça. Eu acho que é por aí que tem que navegar as coisas, tá certo? A navegação vai por esses caminhos, né? Vamos continuar navegando aí por esses caminhos, com respeito, né, às pessoas. Lembrando que às vezes a gente ri, muitas vezes, de desespero, né? A gente já contou isso daí. Então você que está conhecendo aí o serguianismo, lembre dessa forma delicada e gentil de expressar o seu desespero, viu? Que tem os serguianos. Isso é brincadeira, viu, gente?